eu sou o que muitos chamam de empreendedor na internet. Iniciei uma empresa de tecnologia que tem tido relativo sucesso. O senhor sempre critica a falta de conhecimento dos empresários. Então eu te pergunto, qual o conhecimento fundamental que falta para os empresários brasileiros e onde encontrá-lo? Graças a Deus alguém fez a pergunta certa. Tem um nego aqui que está com boa intenção, o cara quer aprender. Olha só, Rodrigo, tu está doente. O brasileiro nunca quer aprender nada. O que deu em você? Você quer aprender? Né? Cuidado, os caras vão te internar. Entendeu? Então é o seguinte, esta é a pergunta fundamental. Qual o conhecimento que nos falta? Você não imagina como você me deixa feliz com esta pergunta. Olha, em primeiro lugar, o empresário tem obrigação estrita de conhecer as bases morais, culturais e civilizacionais do capitalismo. O que foi que tornou culturalmente, socialmente, historicamente o capitalismo possível? Porque se o nego vive dessa atividade, se beneficia dela, e a família dele se beneficia dela, ele tem que saber os esforços que isto custou às gerações que o antecederam. Tá certo? Eu, por exemplo, eu sugiro os livros do historiador chamado Rodney Stark, historiador ou sociólogo americano chamado Rodney R-O-D-N-E-Y Stark, S-T-A-R-K. O Rodney Stark escreveu livros preciosos sobre isto. Tá certo? Também os livros do historiador Thomas Woods, W-O-O-D-S. Isso aí é só para começar. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você tem obrigação, tá certo, de conhecer os perigos que se oferecem contra o capitalismo e contra as condições culturais, políticas, jurídicas que o fundamentam. Você tem obrigação estrita de conhecer a história do movimento comunista, a estratégia comunista e todos os truques da estratégia comunista. Tem obrigação estrita de conhecer essas duas coisas, tá certo? Então, olha, para isso aí, por exemplo, você quer saber, comece por ler o livro do Anatoly Golitsyn, que se chama New Lies for Old, Novas Mentiras no Lugar das Velhas. Quer dizer, eu estou indicando esse livro porque, só para começar pela estratégia atual, para depois você estudar a história retroativamente. Quer dizer, você vai recuando desde a estratégia atual do movimento comunista até as primeiras, do tempo de Lenin. Tá certo? E você vai entender o que é a maldade humana, o que é a malícia humana e como eles são capazes de mentir para fazer você parecer um monstro só porque você tem uma empresa. Tá entendendo?